7 vitórias, o Grêmio encaminha essa classificação aí para as semifinais do Campeonato Gaúcho. O desempenho da equipe nos 90 minutos te agradou ou tem aí algumas correções que você pretende fazer ao longo da semana? Não, correções sempre tem, né? Independente de como a equipe se apresenta, e hoje nós não estivemos tão bem como em outras partidas. Damos muito espaço ao adversário, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, tiveram 2 jogadores expulsos, facilitou a nossa vida. Mas a gente não pode dar aquele tipo de espaço para o adversário. Corrigir no intervalo do jogo, antes de a gente fazer o gol, pelo menos não estavam tendo aqueles espaços todos. Mas muitas vezes dentro de campo os jogadores têm que tomar iniciativa. Eles estão vendo, nós conversamos da maneira que a gente gosta de jogar, a gente treina, a gente joga. E isso deve ser feito em todos os jogos. Aí não adianta reclamar do calor. O calor estava para as 2 equipes. Eles não tinham 15 jogadores, tinham 11. Então a gente estava assistindo o adversário jogar, estávamos dando espaços para eles, e eles estavam encontrando esse espaço para eles, estava muito bom. Corrigimos no intervalo do jogo, segundo tempo nós melhoramos um pouco, fizemos o primeiro gol, depois fizemos o segundo. É lógico que eu falo que o Campeonato Gaúcho é importante você vencer, você ter os 3 pontos, mas hoje, sinceramente, eu não gostei da minha equipe em momento algum. Renato, você já falou que o time está sendo testado, o elenco está sendo observado para a sequência do ano, e hoje você Ferreira de novo, né, a exemplo da última partida. Perdeu o Guilherme, que foi liberado para o Fortaleza, e o Grêmio não tem aquele ponta que você sempre utilizou, com exceção do Ferreira pelo lado esquerdo, aquele cara do drible, da individualidade. É o Ferreira ou uma outra característica que você está buscando ali no Gabriel? Isso te incomoda fazer as adaptações? Você acredita que é preciso buscar no mercado? A gente sabe que a situação do Michael já é bem complicada. O que você pensa especificamente para essa posição, que é muito importante, sempre foi nos seus times, e que hoje você tem um jogador e que tem um histórico recente de lesões? É importante, né? Esse tipo de jogador. Importantíssimo. É o jogador que quebra as linhas, abre a defesa do adversário, tem a jogada 1 para 1. É muito importante esse tipo de jogador. E quando você não tem esse jogador, as coisas começam a se complicar. Você vê que basicamente quase que todas as equipes no Brasil, pelo menos, tem um jogador assim. E é necessário. Eu tenho conversado bastante com a diretoria, com o próprio presidente. A gente nunca falou que o nosso grupo estava fechado. Eu entendo algumas dificuldades financeiras que o clube está passando, mas a gente troca ideias. Vamos ver se a gente, depende, acha. Esse jogador, achar a gente achou. O problema é a grana. Vamos ver se eu consigo convencer o presidente a dar um ok. A gente traz. Tá difícil, mas vamos conversando. Mas está todo mundo vendo. A gente sabe que é necessário esse tipo de jogador, até porque você colocou bem. O Ferreirinha não vem jogando, era o jogador que tem essas qualidades. Estamos apostando no garoto, que é o Gabriel, mas é importante. No momento que você tem um, você não tem nenhum. É necessário mais um, a gente conversa, troca ideias. Vamos ver onde que vai chegar nossas conversas. Renato, boa noite. Hoje teve um meio de campo com o Vila Sante, né, que era um pedido de alguns torcedores do Grêmio. Como tu avalia a atuação dele e a dificuldade do Grêmio de penetrar na área adversária? A dificuldade de penetrar é porque muitas vezes a gente toma a decisão errada. A maior parte do segundo tempo, por exemplo, nós tivemos 2 jogadores a mais e a gente assistiu por dentro. Entendeu? Então, o jogador ele tem que aparecer. Tocar, aparecer, buscar os espaços, criar os espaços para o companheiro, fazer as jogadas, principalmente no campeonato estadual, quando as equipes se fecham bastante. Mas aí também entra a pergunta do teu colega que ele fez aqui, a penúltima pergunta. Tem que ter o homem para abrir essa defesa. Tem que ter 1 para 1. Tem que ter o homem para quebrar essas linhas. E o que eu falei, a gente está botando o garoto para jogar, ele não tem as mesmas características de um Ferreirinha, por exemplo. E um jogador desse tipo faz falta. Faz falta porque o adversário se fecha. No momento que você não tem esse jogador que quebra as linhas, dificulta muito. Muito, não é pouco não. E nós
provamos isso hoje, mais uma vez dentro da arena. Então é importante esse tipo de jogador, por isso nas nossas dificuldades. Foi bem. O Vila a gente conhece bem, muita gente fica, sabe, pedindo, o Vila. Eu tenho 8, 9 jogadores para essa posição. Eu conheço bem o Vila, como conheço alguns outros, estou botando, como já falei para vocês, fazendo algumas experiências, principalmente com os jogadores que estão chegando, para todo mundo ver, para todo mundo conhecer, entendeu? Esses jogadores, para depois ninguém reclamar. Não teve oportunidades, eu estou dando oportunidades para todo mundo. O Vila está no mesmo nível dos demais jogadores, só que o Vila eu conheço ele bem desde o ano passado. Estou dando mais oportunidades, principalmente para esses jogadores que chegaram, para mostrarem por que eles vieram para o grupo do Grêmio. Renato, você recebeu nessa semana o Vina. Até que ponto, como é que tu pretende utilizá-lo e até que ponto ele pode suprir essa carência? Tu vê nele um jogador mais de atuar ao lado do Soares, um jogador de atuar mais pelo lado, e aí entra ao encontro que tu está colocando. Tu vê nele um jogador de poder jogar pelo lado direito, onde também pode atuar e preencher uma vaga que já te foi perguntado aí como é que tu vai preencher? Como é que fala para nós sobre essa contratação, já que é a primeira vez a gente está tendo um contato sobre isso? Assim, o Vina é um jogador interessante, eu venho acompanhando ele há muito tempo lá no Ceará, ele joga como segundo, é um jogador que encosta bastante no atacante, no caso no Luiz hoje, é um jogador que gosta de vir por trás dos volantes, do adversário, é um jogador que sabe fazer gols, chuta, fez muitos gols no Ceará, é um jogador que veio para o grupo do Grêmio, é mais um, ninguém chega aqui no Grêmio e tem uma cláusula, eu sou titular. As oportunidades estão aí, as oportunidades também vão ser dadas para ele. Mas ele é um jogador que ajudou bastante o Ceará nesses últimos 2, 3 anos. Tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. É importante você ter peças de reposição também, quando você não inicia com A, B ou C, mas você tem essas peças no banco que pode entrar em certo momento da partida e modificar o panorama do jogo. E é um jogador que, inclusive, no início do ano tentei trazer, mas aí teve alguns problemas, ele não veio, e agora houve acerto. Ele é um jogador que pode ter certeza que vai nos ajudar bastante, independente de onde ele jogar, mas a posição dele é como segundo atacante. Renato, parabéns pela vitória, fazia tempo muitos anos que o Grêmio não tinha uma sequência de vitórias no início do Gauchão, mas a pergunta sobre o Ferreira, ele foi só poupado por esse jogo? Ele tem alguma preocupação para o próximo? E não tendo esse homem pela beirada para quebrar as linhas, né? Como tu mesmo disse, está surgindo aí um novo esquema tático para te poder colocar o time para jogar e uma para a torcida que está pedindo nas redes sociais. Possibilidade de Felipe, Vila Sante e Franco jogarem junto? Obrigado. Bom, aí o presidente tem que me mandar embora com a diretoria e traz esses torcedores para escalar o time do Grêmio. Se a gente for escutar com todo o respeito todos os torcedores, se você pegar 100 torcedores, 80% deles tem um time diferente na cabeça. Então cabe a mim tomar as decisões. Eu acho que é importante que nós tenhamos bons jogadores, mas também não descarto esse esquema, entendeu? Nada está descartado no futebol. São as oportunidades que aparecem para cada jogador e o jogador tem que saber aproveitar. Eu falo para vocês uma coisa muito simples no futebol. O jogador tem que se escalar, o jogador tem que produzir dentro do campo, para todo mundo ver, não é só o treinador, vocês da imprensa, os nossos torcedores, eles vão ver quem merece começar ou não merece começar uma partida. Por isso está todo mundo recebendo oportunidades. Cada jogador chegar lá dentro do campo e contribuir da melhor forma possível para que ele possa começar a próxima partida. Daqui a pouco as experiências vão acabar. E as oportunidades tá para todo mundo. E aí, bom, aí não tem o que reclamar depois. Renato, Ferreira, só um minuto. Desculpa, Ferreira. Não, ele está tendo esse desgaste físico. Hoje, se fosse uma decisão, ele jogaria. Se fosse uma semifinal, ele jogaria. Então, preservamos ele mais essa partida aí, justamente para ele não ter um problema mais sério, entendeu? E ele ficar, de repente, mais um tempo parado. Então a gente tinha esse jogo em casa, não que o jogo estava ganho, o jogo foi difícil, mas não era uma decisão. Então, os jogos mais importantes aqui, daqui a pouco vão chegar, e é importante ele estar 100%. Renato, hoje a gente viu o time jogando muito por dentro, como tu falou, né? Muito também pela característica dos jogadores, especialmente do Gabriel, que é um jogador dali.
E eu acho que tu deve ter pedido, provavelmente, para os laterais passarem mais, né? O Grêmio ia ter essa dificuldade hoje. E a gente até viu o Fábio, né, enquanto esteve em campo fazendo isso. O Reinaldo muitas vezes tentou, às vezes não conseguiu, mas passa por isso também quando tu tiver um time um pouco mais de meio, digamos assim, sem esse cara de quebra-linha que é o Ferreira, o trabalho dos laterais vai ficar cada vez mais importante para o teu time? Sim, sem dúvida alguma. É porque muitas vezes eu estava falando com o Gabriel, corrigi ele no primeiro tempo, no intervalo, falei com ele bastante durante a semana. Ele é um garoto de futuro, mas ele ainda comete alguns erros por causa da idade, por isso que é muito cedo para a gente jogar essa responsabilidade toda para ele, porque muitas vezes também ele se coloca na jogada e se coloca num determinado momento que ele não deveria estar aí no local, entendeu? Que ele tira o espaço do lateral. Então, no momento que é um jogador de beirada, sente que o lateral vai passar, ele tem que tomar a iniciativa de vir por dentro do campo. Que eu peço isso bastante para ele, mas faz parte, a idade, ele vai aprendendo e muitas vezes ele tira o espaço do próprio Reinaldo para passar por aí, coisa que nós não temos esse problema pelo lado direito, entendeu? Mas a gente está dando oportunidade para ele, a gente está corrigindo ele, está lapidando ele, é um garoto de futuro. Renato, aqui, parabéns pela vitória. Uma atualização sobre o lateral Fábio, né, que saiu machucado da partida, e para essa partida em Ijuí contra o São Luís, também, será que a gente pode ver o Jeromel retornando ou vai demorar um pouquinho mais? Obrigado. Não, o Fábio já lá em Caxias ele estava sentindo, não tinha tido um problema mais grave, eu resolvi tirar ele porque eu sabia que poderia sentir. Descansamos ele esses 2-3 dias, mas infelizmente hoje ele foi de novo e ele sentiu a virilha, mas aí agora é só amanhã com os exames que a gente vai poder se aprofundar e saber que tipo de lesão que ele teve. Não, o Jeromel esquece ele por um bom tempo ainda, o Jeromel nem no campo tá. Então vamos pensar nesses, está se recuperando, a recuperação dele está sendo boa, mas vai demorar ainda um bom tempo para ele voltar. Renato, o Grêmio ficou conhecendo a Campinense como adversário na Copa do Brasil. Eu queria que você falasse sobre isso, se foi um bom sorteio, até pela questão de logística, né, porque o jogo foi confirmado dia 1º, na véspera do Clássico Grenal. Não somos nós que marcamos, né? A CBF marcou dia 1º, próximo do Grenal, está marcado. O clube não pode fazer nada. A logística a gente vai procurar fazer ela da melhor maneira possível. Se o Grêmio vai jogar contra o Campinense desde a primeira fase, o Grêmio é culpado. Quando eu estava aqui, o Grêmio entrava sempre entre os 16. Os entendidos de futebol que estavam aqui jogaram o Grêmio para a segunda e agora a gente vai pagar a conta indo lá para o Nordeste. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Amanhã a programação foi alterada. Para mais conteúdos como este, se inscreva. Ajude o canal a crescer. E não esquece de deixar aquele joinha. Valeu!